Mais uma vez aqui no Orquidário Cantinho das Orquídeas, mas hoje eu não vou falar de planta. Hoje eu vim aqui porque eu tenho uma paixão na minha vida que é o aquarismo. Eu tentei um aquário pequenininho, tô tentando ainda, mas o Kennedy tem aqui no Orquidário um hobby que ele desenvolveu ao longo do tempo e que a gente vai falar sobre ele hoje. Kennedy, meu amigo, olha o tamanho desse aquário. É muito peixe. Quantas espécies você tem aí? Ó, eu já perdi as contas. É mesmo? Pra mim contar. Ó, mas deve ter mais de 20 variedades de peixe, né? Na realidade, esse aquário aqui, né, eu comecei montando ele que eu queria fazer um aquário amazônico, né? Uhum. Ou seja, um pedacinho do rio Amazonas aqui no Orquidário, né? Uhum. Aí então a gente começou botando o quê? Madeira, né, dentro. Por isso que a água fica um pouquinho amarela, né? Uhum. Que é o tanino. Pode ver que o rio Amazonas chega a ser preta, né? Sim. É matéria orgânica. Então eu tentei montar e fui adquirindo um pouquinho de peixe daqui, um pouquinho que o pH, né, tudo seja equilibrado para poder estar criando. É, e sobre isso que eu queria tocar nesse assunto. Por exemplo, você criou toda uma biologia dentro de um lugar fechado, entre aspas. O que você precisa para ter, por exemplo, um aquário na sua casa? Quais são os atributos iniciais necessários? O que você precisa? Bom, montando um aquário tem que ter a bomba de oxigenação, né? Que é o principal, né? A gente vai botar a biologia ela pode ser criada, né? Um período de 40 dias, que é a ciclagem do aquário, né? Certo. Sem peixe nenhum, a gente deixa a bomba ligada como se tivesse peixe. Vai deixar ela ciclar todinha, vai comprar os produtos, tem o Prime, tem tudo direitinho pra gente botar a biologia, né? E ela vai crescer ali. A biologia é o quê? É o que vai consumir a amônia, né? O nitrito, o nitrato da água, né? Vai equilibrar. Que a amônia é o quê? O xixi, resto de comida do próprio peixe. O peixe faz xixi? Faz. Então, assim, aí aquilo ali, imagina, ele ficar bebendo aquilo toda a vida. Então ele vai chegar ao pico, que a gente fala pico de amônia, ele vai acabar morrendo. Ele tá literalmente nadando no cocô. Exatamente. Então a gente tem que ter umas bactérias, né, para poder consumir essa amônia, que é o xixi dele. Então a parte de filtragem, da ciclagem do aquário vai fazer isso. Muito bacana. E aí você falou que tem por volta de 20 espécies aí. Todas essas espécies, você falou a questão do pH da água, se é muito ácido, se é alcalino, se como é que é? Alcalino, ácido e neutro, né? Neutro, né? Qual é o pH adequado para você ter essas espécies de peixe na sua casa? Então, como eu montei aqui, eu deixei o mais próximo do neutro. Que o neutro vai pegar tanto o peixe um pouquinho mais ácido quanto um pouquinho mais alcalino. Então ele mantém neutro ali, então o peixe não sofre ali naquele meio, né? Então isso aqui é de 6.9 até 7.1, 7.2. E o que você faz para manter esse pH neutro? Então, aí a gente faz os testes, né? Aqueles testezinhos de laboratório, né? Aí, às vezes, eu tenho que botar mais ácido, né? Como aqui eu tenho dolomita no fundo, a dolomita já puxa o pH para cima. Dolomita é o substrato. O substrato do aquário. Então, já veio, né, no aquário, então eu acabei reutilizando ele. Né? Depois que eu montei, que fui descobrir que ele que estava puxando o pH para cima. Eu não sabia o que controlava. Aí eu comprei o ácido mesmo, né? Aí a gente joga na água, né? Um ácidozinho, e ele vai diminuir, né? O pH até chegar em neutro. Então eu consegui chegar no 7, tá nessa faixa aí, 6.9 a 7.1, 7.2. Por exemplo, lá em casa, eu comecei com um beta macho só porque não pode misturar. Quem entende mais ou menos de aquarismo sabe que o beta não pode fazer mistura, que estampa na porrada, é um negócio feioso mesmo, de arrancar pedaço. Aí eu saí do beta e entrei pro beta fêmea, que aí pode misturar, tranquilo, botar outras espécies e tudo mais. Só que lá em casa é exatamente o extremo oposto. Eu montei o aquário, fiz a biologia, fiz a ciclagem de 40 dias, botei o beta, e eu não tenho a dolomita, eu tenho aquela pedrinha preta, pedra, deve ser quartzo, não sei. Deve ser por aí. E inclusive deve ser colorida artificialmente, né? Exatamente. Aquele preto, né? Por exemplo, aí a minha água lá é água de poço e ela é muito, muito ácida. Você põe lá, você pode botar o que você quiser, casca aquele negócio que dá no mar. De ostra. Você pode picar aquilo ali dentro, você pode fazer o que quiser, o pH não sobe, ele fica ácido o tempo inteiro. Aí eu coloquei peixe ácido. Só que aí eu coloquei um alga eater, que é um peixinho que come alga. Meu aquário estava todo verde, eu coloquei ele lá e ele veio, infelizmente, com doença e matou todos os meus peixes. Hoje eu tô só com 2 tetra que estão lá, persistindo, e o meu aquário tá todo verde. Eu não tô tendo tempo para cuidar, eu tenho os produtos para fazer, né? O teste de pH, tem o que elimina amônia. Tem. Que eu coloco de vez em quando eu pingo nele lá dentro, faço a troca parcial de água e continua dando alga. Então, a alga, na realidade, ela pega com a claridade, né? Esse daqui, praticamente, aqui é muito claro. Eu uso filtro UV.
nele, né? Então é uma lâmpada que ela vai matar os plâncton, né, que gera coisa. Sim. Só que aquilo é alimentação pro peixe também. Então o peixe não liga da água tá verde, né? Ele se alimenta daquilo ali também, pra ele é comida. É como se fosse o habitat natural dele ali. Isso. Pode ver que no lago, quem tem lago, né, que mora em sítio, vê que a água do lago fica verde. Então ele não mata os peixes. Só fica um aspecto feioso, né? Porque o vidro fica verde. Esteticamente, né? Entendi. Aqui ainda a gente consegue. Eu tenho vários alga-eater, tem aqueles que para comer a alga peteca, né? Aquela alga marrom, tem toda uma biologia, né? Eu tenho o doju, tenho coridoras, né? Tenho alguns papagaios, tem molinésia. Então tem bastante variedade. Tem o caranguejo também, né? No aquário. Então eles ficam tudo, cada um tem uma função dentro do aquário ali. Então acaba pegando e um ajudando o outro, né? Nesse processo da biologia do aquário. Aí dentro desse mundo de aquarismo que eu me arrisquei e tal, aquela coisa, me disseram que tinha uns peixinhos que comiam o cocô do fundo. Adianta alguma coisa? Não muito, né? É a mesma forma que come e caga, né? Exatamente. E às vezes aquele que come, ele caga mais do que aquele que não come, Olha né? só, pô. A gente criava muito aquele king, né? Aquela carpinha japonesa. Nossa, aquela defecava demais e dava muito pico de amônia. Sim. Por causa que era o excesso de excremento mesmo. Agora, a gente falou de toda a estrutura, bomba, filtro. Dentro do filtro existe também umas coisas que você precisa colocar para manter a biologia, correto? Isso. A gente usa aqui a mídia, né? Eu tenho o K1, tenho mídia, né? Dentro da coisa. E tenho as areias finas e o carvão ativado também. O carvão ativado é muito bom também. Entendi. Aí a questão da alimentação. Aqui eu tô vendo que você tem uma infinidade de peixe, com várias espécies. Todos eles comem a mesma ração? A mesma ração. A gente joga, talvez eu compre diferente, o que é ração de fundo, mas para peixes, principalmente para as cores d'ora, né? Porque elas são tipo um cascudinho de fundo mesmo, né? Porque se ficar na superfície, ela não vai subir para comer, né? Então a gente acaba tendo que jogar. Aí os outros, enquanto tá afundando, vai ao banquete, né? Mas tem uma raçãozinha também que joga por cima, né? Pode ver que ó, vai chegando a coisa assim, vai seguir na mão assim, achando que eu vou jogar ração já lá. Já se acostuma com você. Já. Aí, por exemplo, tem aqui no favor não bata no vidro. Por quê? Então, coitado do peixinho. Imagina, tu bater, tu tá dentro de uma caixa e alguém foi lá e dá um tapa, fazer um barulho ali. Surdo o peixe, né? É mesmo? Então você pode ver que se chegar perto do vidro, bateu aqui por todos os peixes da parte, aquele choque. Caramba! Dá um choque no peixe, então a gente evita bater no vidro. Se acontecer por acaso, bati o potinho, bati em cima, aconteceu. Acontece, né? Mas não é aconselhável. Show de bola. Aí a gente tá aqui falando, lógico, dentro do Orquidário Cantil das Orquídeas, falando sobre peixe, saindo um pouco do foco do Orquidário Cantil das Orquídeas. Eu prometi que não ia falar de flor, mas eu menti. Tá vindo o Dia das Mães e a gente, lógico, precisa presentear as nossas mamães. Tá preparando alguma coisa? Estamos preparando, né? Vai ter promoção do Dia das Mães, né? Todo ano a gente faz, né? A gente, cada R$50 em compras, ganha um cupomzinho pra sortear. A gente sorteia Wanda, né? Aquelas plantas de quase R$200. É uma de cada espécie. Uma Wanda, um sapatinho, uma Phalaenopsis, um Cymbidium, um Oncidium. A gente sempre, todo ano faz isso, né? Faz o sorteio tradicional nosso. Show de bola. Então, a partir do dia 11, já agora de abril em diante, já começa a distribuir o cupom. Você vindo aqui comprando cada R$50, já vai começar a ganhar um cupom. Aí você tá indo lá pra comprar as coisas novas, trazer novidades, trazer bastante flor. Isso, vai chegar a carga agora, por volta do dia 10, se eu não me engano, já vai estar chegando um caminhão de planta, e até Dia das Mães chega mais um caminhão de planta. Show de bola, né? Chegar ainda. E pro pessoal que quer vir aqui, inclusive, ver esse aquário, que é lindo, tá aqui na entrada de vocês aqui, e lógico, comprar um presentão pra mãe, como é que faz? Então, a gente tá na estrada Teresópolis Friburgo, né, perto da Casa Suíça. Chegou na Casa Suíça, primeira direita, 3 km à frente. Facinho de chegar. Vem aqui no Orquidário Cantil das Orquídeas, vê os peixinhos, sem bater no vidro, tá bom? Vê os peixinhos, já conversa com o Kennedy, ele gosta de falar pra caramba, ele fala muito. Fala muito. Então ele vai falar dos peixinhos, ele vai falar das plantas que ele tem aqui, das orquídeas, tudo que você precisar. Tem a questão do pós-venda também através do WhatsApp. Você vai ser super bem atendido aqui no Orquidário Cantil das Orquídeas.